Vocês estão vendo aí, né? Legal. Bom, aqui, gente, é o seguinte, ó. Isso aqui é a história da igreja que eu depois vou disponibilizar para vocês, tá bom? Tudo isso aqui, ó, tudo a história da igreja. Desde Jesus até um momento em que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero mostrar para vocês como que a igreja ela cria naquela época, tá? Como que a igreja ela vivia naquele momento, tá? Vamos lá, ó. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e aos seus sucessores, até que nós e eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parece com o que essa gente vai delirando. Quem foi Irineu de Leão? Vamos lá. Isso aqui é importante a gente saber, gente. Eu vou passar para vocês agora uma informação privilegiada, tá? O que acontece? A igreja, quando ela foi fundada lá no primeiro século, né? Ela teve que nomear bispos. Isso aí, se eu não me engano, está em Atos capítulo 15, ou 16 ou 17. Eles tiveram que nomear bispos para pastorear as igrejas. Claro, eles iam lá, faziam discípulos, né? Igual está em Atos 17, eles levavam os evangelistas, conquistavam território, e aí? Aí descia profeta, descia mestres, descia apóstolos, para fundamentar a igreja, correto? Quando fundamentava a igreja, alguém tinha que ser nomeado para poder ser bispo daquela igreja local. Então é por isso que ele vai colocar aqui, ó, enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos. Então havia bispos que eram líderes locais. Por exemplo, aqui em Lages, se fosse no segundo século, seria um bispo local de Lages. Eu escrevo a carta ao anjo da igreja de Lages, né? Ao bispo de Lages. Seria assim, né? Seria um bispo responsável, tá? Pelaquela igreja local e por toda a doutrina. Ele iria supervisionar cada igreja para ver se a igreja, é como está escrito aqui, ó, ela ensinava exatamente o que eles criam, né? Só que já na época de Irineu, quem foi Irineu? Irineu foi bispo de Lyon, na França, daquela cidade de Lyon. Irineu ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Olha aí que interessante, já é a segunda geração de discípulos depois dos apóstolos. Policarpo foi foi bispo de Esmirna, tá? Ele foi bispo de Esmirna. E aí ele faz um discípulo, que é quem? Irineu. Irineu é nomeado pelas próprias mãos de Policarpo a ser bispo, né, de Lyon. E aí ele vai dizer, Irineu, que existe uma doutrina na igreja. Aí você vai me perguntar, e eu não quero ser desonesto intelectual. Você vai me perguntar, então quer dizer que todo mundo cria exatamente igual? Todo mundo cria exatamente do mesmo jeito? Não. Porém, a espinha dorsal da igreja, sim. A espinha dorsal da igreja cria sim, tá? Ressurreição dos mortos, vinda de Jesus, né? Jesus vindo pós a manifestação do anticristo, né? Então, uma série de coisas. Havia uma coisa aqui, outra coisa ali, mas no bojo da fé era a mesma, não havia uma grande distinção, tá? Muito bem, vamos continuar vendo aqui. Deixa eu subir isso aqui. Tá aqui as perseguições, né? Vou passar aqui as telas. Depois eu vou disponibilizar para você essa... É que aqui eu conto a história das heresias, tá? Então, como eu conto a história das heresias, eu fui mostrando também juntamente as perseguições. Mas a ideia aqui dessa aula não é mostrar as heresias, é mostrar
o comportamento da igreja na época. Então, olha só. Tendo, portanto, recebido esta pregação e esta fé, como dissemos acima, a igreja, mesmo espalhada por todo o mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo, como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Assim, embora pelo mundo sejam diferentes as línguas, o conteúdo da tradição é um só e idêntico. Aí eu pergunto para você, será que hoje a gente pode dizer isso? Será que hoje a gente pode dizer que o que nós ensinamos, o conteúdo, a tradição é um só e idêntico? Não é. E olha que esse testemunho é de 185 depois de Cristo. Tá? É bem verdade que nós hoje, e essa é a informação que eu quero passar para você, nós temos como base dos primeiros cristãos quem? Vamos colocar, eu acabei de falar aqui agora, Policarpo, Irineu, Justino Marte, deixa eu ver mais aqui alguns, Santo Agostinho, só que Santo Agostinho eu já não considero assim um pai, né? Porque ele já é do 4º século, aliás, ele é do 5º século já, e aí no 5º século muita coisa já aconteceu, e ele mesmo dá uma interpretação que os próprios historiadores chamam essa interpretação de novo tipo sanguíneo de interpretação. Ou seja, ele vai não concordar com o que todos os outros primeiros criam. Ele vai trazer uma nova interpretação. Por isso que ele é o pai da Igreja Católica. A Igreja Católica o considera como o pai, né, da Igreja Católica. E muitos desses pais que nós conhecemos, tá? Eles são pais de um braço da igreja. O que eu estou querendo dizer um braço da igreja? A gente está estudando agora a história, tá, gente? Nas próximas aulas a gente vai só de Bíblia. Agora é só história, tá bom? O que eu estou querendo dizer com um braço da igreja? Por quê? Porque quando a igreja ela foi formada ali, e depois que houve a perseguição, destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, a igreja ela se espalhou. Você sabe da história. Ela se espalhou e uns foram para Roma, outros foram para Edessa, outros foram para a Turquia, outros foram para a Síria, outros foram para a África. Os discípulos foram se espalhando. Nessa que elas foram se espalhando, cada um teve os seus discípulos. Aí você vê a igreja de Roma, você vê a igreja bizantina, você vê a igreja da Síria, a igreja copta, a igreja armena, né? As igrejas da Índia. São várias igrejas que tiveram, né, os seus pais ali. Quando a gente estuda esses pais, por exemplo, Irineu, Policarpo, Inácio, né, Clemente de Roma, esses são pais que vieram trazidos pela igreja de Roma. O que isso significa? Que Roma também reconhece eles como pais. Só que, além deles, existe uma gama de primeiros cristãos que também criam e que nós não temos esse conhecimento. Por quê? Porque os seus escritos não foram traduzidos para a gente. Por exemplo, existe um que alguns conhecem, que é o Efrém Sírio, da igreja da Síria. Eu fui estudar o Efrém Sírio. Não tem em português. Eu tive que pegar do inglês e traduzir para o português para poder ler o que ele cria. Então você tem aí, ó, Severo, Cirilo, Máximo Confessor. Você tem Efrém Sírio, Gregório Iluminador. Você tem Santo Afraete, Nestório Tertuliano, Mar Babai. São vários pais de diversos braços da igreja do primeiro século que nós não temos conhecimento. O único conhecimento que nós temos é o conhecimento que a Igreja Católica disponibilizou para a gente. Então, até nisso, a gente acaba perdendo um pouco. O que eu estou querendo dizer com isso é que existe uma riqueza de conhecimento lá atrás que a gente nem faz ideia e que nem chegou ainda ao nosso conhecimento. Existe uma gama, né, de palavra, de revelação,
de conhecimento, que está tudo lá, mas que por permissão de Deus ainda não foi chegar até nós. Porque quando a gente ter esse conhecimento, né, de como que eles criam, isso vai ajudar em muito para nós, para a gente chegar a um equilíbrio de fé. Mas, de qualquer forma, a nossa palavra final, quem dá, é a Bíblia. Se algum desse camarada falar alguma coisa que está fora da Bíblia, a gente fica com a Bíblia e pode ser discípulo de Policarpo, de João, não interessa. Falou heresia, o que vale é a palavra de Deus.